Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal FlyFi saindo, dessa vez falando sobre 7 fundos imobiliários que pagaram mais de R$1 de aluguel por cota. Tem muita gente que gosta desse tipo de fundo por pagar um aluguel um pouco acima da média, e algumas pessoas também gostam de ter só fundos que pagam acima da média dentro da carteira. Eu, Lucas, gosto sempre de diversificar minha carteira. Lembrando que eu tô aqui não como uma pessoa que está indicando investimento para você, eu não sou nenhum analista, eu faço os meus investimentos, sou uma pessoa comum como você, eu tô falando aqui passando um pouquinho mais do meu conhecimento. Mas eu decidi trazer esse vídeo aqui pra você porque alguns fundos estão pagando acima da média. A gente vai dar uma analisada aqui e você depois estude esses fundos para ver se você já investe nesse fundo, se tem um fundamento e se ele vale ou não vale a pena estar na sua carteira. Galera, lembrando que para você que ainda não investe ou tá com dificuldade de fazer um investimento focado em um objetivo específico, às vezes você recebeu uma grana e tá com dinheiro parado no banco, vendeu uma moto, um carro, está com dinheiro parado, mas você quer usar esse dinheiro em algum momento, mas antes você quer deixar ele aplicado, eu tenho um guia prático aqui que vai te ajudar em 20 aulas práticas a direcionar esse investimento para um objetivo específico. Então o QR Code está aqui na tela. Esse guia vai te ajudar com os primeiros passos dos seus investimentos e também ajudar você a investir com base nos seus objetivos. Então, começando aqui, vamos falar sobre o fundo VISC11, lembrando que a minha estratégia de investimento é sempre de diversificação. Eu não sou aquela pessoa que gosta de ter só fundos base 10 na carteira, só fundos de papel ou só fundos de tijolo. Eu gosto de ter um mix para eu conseguir pegar as melhores oportunidades de cada segmento. É por isso que eu selecionei algumas opções aqui de cada segmento e você vai conseguir entender um pouco mais sobre a minha estratégia e por que eu estou mostrando esses fundos para vocês. Mas começando aqui pelo VISC11, é um fundo de shoppings. Esse fundo aqui é um dos melhores fundos da nossa bolsa de valores quando estamos falando do segmento de shoppings. Eu não estou falando aqui porque eu quero que você olhe esse fundo, que você invista, mas os fundamentos desse fundo mostram pra gente que ele é um fundo que tem muita liquidez, tem muito investimento, tem uma boa diversificação. Então aqui uma cota do VISC11 hoje sai em média aí R$118, pagou um yield de 8,68, que é um yield interessante para um fundo de tijolo, tá com P sobre VP de 1,02. Lembra daquela regra? P sobre VP acima de 1 pode estar ficando caro, abaixo de 1 pode estar com desconto, igual a 1 é o seu preço justo. Até aqui no Investidor 10, a gente tem aqui o valor da cota e aqui embaixo a gente tem o valor que realmente seria o valor justo pelas cotas do fundo, que seria de R$115. Então, se você comprar, por exemplo, uma cota do VISC11 a 118, você está pagando um pouquinho a mais ali pelo valor patrimonial do fundo. Mas se a gente analisar aqui brevemente o fundo, a gente vê que tem uma liquidez diária acima de 4 milhões, o que é muito bom. O fundo é um fundo muito grande, com um patrimônio de mais de 2 bilhões, tem mais de 260 mil cotistas e tem uma vacância pequena aqui de 6,50, frente aos 20 imóveis que o fundo tem. Então aqui o que a gente olha em um fundo de shoppings? A gente quer quantidade, a gente não quer investir em um fundo que tem apenas um imóvel e um inquilino. A gente quer vários imóveis e vários inquilinos, e esse fundo aqui tem uma diversificação muito boa. Então o VISC11 aqui tem 20 shoppings distribuídos aí no Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Santa Catarina, Rondônia, Mato Grosso, enfim, várias localidades do país. E como a gente pode ver aqui dentro do relatório, ele tem vários inquilinos e também uma excelente diversificação, sendo o foco maior aqui no estado de São Paulo, que é onde está mais concentrado ali a movimentação, o PIB do nosso país. Então a gente pode analisar aqui que o fundo vem pagando aluguéis constantes. A gente vê aqui também que o fundo deixou de pagar bons rendimentos aí na época da pandemia, o que foi normal, ninguém mais estava indo para o shopping, mas aqui ele já voltou aumentando seus rendimentos, e baseado aqui no último aluguel desse fundo, ele pagou R$1 por cota. A gente também tem essa informação aqui, o último rendimento. O que a gente nunca deve olhar? Somente o dividend yield, né? Se a gente olhar aqui, o fundo tá pagando 8,68, não vale a pena, porque tem até título de renda fixa pagando mais. Não é esse o foco dos fundos imobiliários. Fundos imobiliários você investe focando no rendimento mensal. Então, como a gente viu aqui embaixo, o fundo ele vem pagando aluguéis constantes, e o que a gente quer aqui é constância. São bons imóveis, bons inquilinos e aluguéis recorrentes. O segundo fundo é o TIGAR11, que é um fundo aqui que eu posso colocar como um fundo um pouquinho mais arriscado, porque ele é um fundo de desenvolvimento. Ao contrário do VISC11, que compra shoppings e coloca os inquilinos lá e a gente vai ganhando aluguel todos os meses, o TIGAR11 é um fundo um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais difícil de analisar, porque ele é um fundo de desenvolvimento. Basicamente, ele compra terras para ele construir imóveis para ganhar no aluguel ou na venda. Então, se a gente dá uma olhadinha aqui rápida no relatório, a gente pode ver aqui que o fundo tem vários loteamentos, né? Então, é um fundo bem abrangente
abrangente, é um fundo que é um pouco mais detalhado, mas a gente também consegue identificar aqui que o fundo pagou um rendimento maior. Ele tem um pouquinho mais de risco, então ele paga um pouco mais de dividendo. Uma cota gira em torno aí de R$120, pagou 13,75 nos últimos 12 meses, tá com P sobre VP um pouquinho mais alto de 1,7, mas tem uma excelente liquidez diária de mais de 4 milhões e o último rendimento do fundo foi de R$1,45. Então, para quem gosta de fundos pagando um yield um pouco maior, saiba que esse fundo é um pouco mais arriscado, mas é um fundo que paga um bom rendimento. O terceiro fundo da nossa lista é o RZTR11. Eu busquei trazer alguns fundos aqui que estão fora do radar de alguns investidores de segmentos diferentes para levar jus a minha estratégia de diversificação de não focar tudo somente em um único segmento. Então, o RZTR11 é um fundo da gestora Risa Terrax, é um fundo de fazendas, não é um fiagro, tá? A estratégia dele é diferente, mas é um fundo focado em fazendas e também tem muitas estratégias. Uma cota gira em torno aí de R$102,17 enquanto eu gravo esse vídeo, pagou um yield de 11,18, tá com o P sobre VP de 1,2 e também tem uma liquidez diária acima de 2 milhões, ou seja, é um fundo bastante negociado, também com um valor patrimonial acima de 1 bilhão. A gente pode ver aqui que o último rendimento dele foi de R$1,40 e para você entender um pouquinho mais desse fundo, ele compra terras para ele ou vender ou arrendar para fazendeiros, enfim, outras empresas, e o fundo tem um foco aqui na plantação também, né? Na parte de soja, milho, açúcar, cara, tem muita coisa que compõe a carteira desse fundo. Eu gosto desse fundo porque é uma forma de eu me expor ao agronegócio sem necessariamente estar correndo um risco de um fiagro que só investe em títulos de dívidas, né, os CRAs. Então não é nenhuma indicação, tá? Mas é um fundo que pagou aí um bom rendimento de R$1,40 no seu último rendimento. Um outro fundo aqui também, que é um fundo bem conhecido por vocês, é o KNR11, que é um fundo que a gente chama de fundo híbrido. Ele tem tanto galpões logísticos quanto lajes comerciais. Então é um fundo bem distribuído. O que me chama a atenção é a quantidade de inquilinos desse fundo aqui. Como a gente pode ver, o fundo possui mais de 95 inquilinos. Então, dividido entre galpões logísticos e lajes corporativas, ele tem mais de 95 inquilinos. Focado aqui, ó, na parte de serviço, financeiro, comércio, engenharia, indústria, logística, tecnologia, enfim, o fundo é um mix que tem muitos inquilinos e vários segmentos, e eu acho isso muito interessante. Uma cota está custando aqui R$ 159,51, pagou um yield menor aqui de 7,57, está sendo negociado no seu preço justo e tem uma liquidez acima de 3 milhões. A gente pode ver aqui que é um fundo gigantesco, ó, com valor patrimonial de quase 4 bilhões e pagou aqui R$1 no seu último rendimento. O que a gente vai olhar nesse fundo? Exatamente o que a gente também olha em um fundo de shoppings, como eu falei para vocês, o VISC11. O ponto interessante aqui são os aluguéis constantes, né? Então a gente pode ver aqui que ao longo do tempo sobe um pouquinho, desce um pouquinho, mas ele vem mantendo a constância nos seus aluguéis, tanto que o yield médio nos últimos 5 anos foi de 7,64. A gente pode ver aqui que ele tem uma grande diversificação, né? Como o foco desse fundo são galpões e escritórios comerciais, ele tem uma exposição muito maior aqui em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que é onde está a maior parte do foco e do capital da nossa população. Um outro fundo aqui também que é interessante, só para a gente não ficar nos fundos de tijolo, é o fundo de papel KNCR11. O fundo de papel, ao invés de ele investir em imóveis físicos, como eu mostrei para vocês aqui, VISC11, KNR11 ou outros fundos que você conhece, o fundo de papel ele empresta dinheiro para o setor imobiliário, então ele compra títulos de dívidas e ele ganha juros com isso. Então, esse fundo aqui, ele é um fundo bem conhecido também, tem uma liquidez diária gigante, com quase 12 milhões de liquidez, então é um fundo muito negociado. Uma cota gira em torno aí de R$102, também pagou um yield de mais de 13%, ou seja, vem pagando um yield interessante e está sendo negociado aqui próximo do seu preço justo. Como a gente pode ver aqui, é um dos maiores fundos em relação a valor patrimonial da nossa Bolsa de Valores, com mais de 5 bilhões e pagou R$1,11. Qual que é o ponto de atenção aqui? Esse fundo é um fundo de dívida, empresta dinheiro. E aqui o maior indicador desse fundo é o CDI. Então a gente sabe, a Selic está caindo. Quando a Selic sobe, esse fundo paga mais. Quando a Selic diminui, esse fundo paga menos. Então, por mais que o fundo esteja pagando aí um rendimento de R$1,11, é provável que ao longo do tempo esse fundo agora comece a diminuir os seus rendimentos. A gente pode ver aqui que ele vem pagando aluguéis constantes desde 2018
e o yield médio nos últimos 5 anos é de 9,30. Então, mesmo sendo um fundo atrelado ao CDI, a gente tende a ver o rendimento caindo nos próximos meses, mas não deixa de ser uma opção interessante. Outro fundo aqui, que aqui entra um dos melhores fundos de logística da Bolsa de Valores, não é a minha opinião, mas a opinião do mercado em geral. Lembrando que eu não estou falando aqui para você já comprar esse fundo, tá? Não faça isso, estude antes, não coloque um fundo na sua carteira só porque alguém falou ou porque você acha que é bom. Analise, estude e veja se vale a pena. Mas esse fundo aqui, baseado nos fundamentos, é um dos melhores fundos de logística da Bolsa de Valores, o HGLG11. Uma cota gira em torno de R$ 160,34, pagou um yield de mais de 9%, que é um yield excelente para um fundo de tijolo, e o P sobre VP está acima de 1,5. Esse fundo aqui, como ele tem muitos imóveis, muitos inquilinos, é difícil você encontrar esse fundo aqui sendo negociado abaixo do valor patrimonial, tá? Então é bem provável, quando você olha os fundamentos desse fundo, o P sobre VP dele esteja sempre acima de 1, porque também é um fundo muito negociado, ó. A liquidez diária acima de 10 milhões, um fundo gigante também com mais de 5 bilhões de patrimônio, tá com uma vacância um pouquinho alta aqui na casa dos 10%, e o seu último rendimento foi de R$ 1,10. O que chama atenção nesse fundo também é que ele tem mantido a constância nos aluguéis crescentes, olha, desde 2018, né, pagava ali 87 centavos, e no último aluguel pagou R$ 1,10. O yield médio é de 8,72, mas o HGLG11 tem excelentes imóveis, mais exposto aí em São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. A gente pode ver aqui que o que é interessante também é que ele tem uma grande diversificação aqui de imóveis e tem também bons inquilinos. Aqui, por exemplo, 13% está destinado à Volkswagen, 10% ao Mercado Livre, 4% ao Carrefour, Ambev, Leroy Merlin. E por último, para a gente fechar a cota aqui dos nossos 7 fundos imobiliários pagando aluguel acima de R$ 1, um fundo fora do radar aí de muitos investidores, o HGBS11, que também é um fundo de shoppings. Só que a cota dele custa aqui em torno de R$ 225, pagou mais de 8% de yield e está sendo negociado aí próximo do seu preço justo. Esse é um fundo que é bastante negociado também, com liquidez acima de 2 milhões. É um fundo grande também com valor patrimonial acima de 2 milhões. Só que o interessante dele aqui é que ele pagou R$ 2 no seu último rendimento. Vamos dar uma olhadinha aqui para ver se isso aqui é algo constante ou não. A gente pode ver aqui que ele mantém um alto dividendo desde 2018. Na pandemia ele caiu bastante por ser um fundo de shopping, mas já se recuperou. E ele vem pagando aqui, ó, R$ 2 desde setembro, outubro e novembro. Então o último aluguel desse fundo foi R$ 2. Ele vem mantendo esse aluguel aqui. Lembrando, tá, gente, que quando a gente investe em renda variável, nada é garantido. Não é só porque esses fundos aqui eles estão pagando mais de R$ 1 que eles vão continuar pagando. Isso aqui é um rendimento, isso aqui depende muito do desenvolvimento do fundo. Então cada aluguel que você recebe, ele pode ser variável e muito provavelmente ele vai variar ao longo do tempo, porque a gente está lidando aqui com renda variável, então não é um rendimento fixo. Não quer dizer que esses fundos vão pagar a mesma coisa sempre. Depende muito do indicador, depende do desempenho do fundo e também da valorização dos imóveis. Só que para a gente fechar esse vídeo aqui, entendendo quanto custaria para a gente investir em uma cota de cada um desses fundos e quanto a gente receberia de rendimento, eu já deixei tudo isso aqui na nossa planilha, que é uma planilha exclusiva aqui do canal, tá? É uma planilha que eu só compartilho com os meus alunos, mas se você quiser adquirir essa planilha, ela custa R$ 15, eu vou deixar o link para vocês aqui nos comentários. Então aqui eu coloquei as informações de todos os fundos que eu citei aqui, né? Os 7 fundos. E se a gente comprasse uma única cota de cada um desses fundos, a gente teria um investimento de R$ 987,70 e provavelmente no próximo aluguel a gente ia receber algo próximo a R$ 8,12. E aqui na planilha você já consegue simular quanto você precisaria investir para receber, por exemplo, R$ 300 de aluguel, R$ 500 de aluguel, R$ 1.000 de aluguel por mês. Então coloquei aqui as informações, que são coisas bem simples que você encontra em qualquer site do Investidor 10, Status Invest ou Founder Explorer. Coloquei as informações aqui e aqui a planilha já me mostra. Eu coloquei aqui, ó, quanto eu precisaria ter investido para receber R$ 300 de aluguel se eu investisse nesses fundos. E a planilha já me mostra que eu precisaria de R$ 35 mil. Se eu quisesse colocar aqui, por exemplo, R$ 150, eu teria que investir algo próximo aí a R$ 17.500. Se eu quisesse receber R$ 500, teria que investir R$ 58.333.
Se eu quisesse receber R$1.000 de aluguel todos os meses, eu precisaria investir R$ 116,666,67. É válido lembrar você que você não precisa de todo esse dinheiro aqui para você começar, tá? Você pode começar a investir em cotas de fundos imobiliários a partir de R$10. Então é extremamente acessível e o seu foco é em ir acumulando cotas. Você foca no seu trabalho, que é o que de verdade vai te trazer resultado, só que todos os meses você compra cotas de fundos imobiliários, vai recebendo seus aluguéis e vai reinvestir. Então se você gostou desses fundos que eu mostrei aqui para vocês, comenta aqui embaixo se você tem algum desses fundos na sua carteira, se você está estudando algum desses fundos que eu citei aqui. Eu vou deixar mais 2 vídeos aqui para você continuar estudando sobre fundos imobiliários. Te aguardo até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu!